4. Consunção. Diz-se que a consunção, ou absorção, quando o conteúdo descritivo de uma norma engloba, consome o de outra, existindo entre elas um liame de necessidade. O tipo menos abrangente, crime consunto ou consumido, é a etapa necessária ou normal para se realizar o tipo mais abrangente, crime consuntivo, daí porque este prevalece, lex consumens derogat legi consumptae. A análise também é feita no caso concreto. Damásio de Jesus, citando Azua, diz que a consunção pode se dar de 5 formas. A. De imperfeição a perfeição, atos preparatórios puníveis, tentativa, consumação. B. De auxílio à conduta direta, partícipe autor. C. De minus a plus, crimes progressivos. D. De meio a fim, crimes complexos. E. De parte a todo, progressão criminosa. No crime progressivo, o verbo núcleo do tipo contém em si uma forma menos grave pela qual o agente passa necessariamente para a execução de tal crime, ense. Para matar-se alguém necessariamente provoca-se lesão corporal, só responde pelo homicídio. Quanto ao crime complexo, cujo tipo legal encerra elementares ou circunstâncias que, por si próprios, constituem crimes, não há consenso na doutrina, pois alguns entendem que aplicar-se aos princípios da especialidade ou subsidiariedade, a depender do caso. Por fim, quanto à progressão criminosa, que se dá quando um crime, já praticado, concretiza-se ainda pela prática sucessiva de outro crime que se relaciona com o primeiro. Pode ser de 3 espécies. Progressão criminosa em sentido estrito, seria um crime progressivo que se desvincula no tempo, ense. O autor, inicialmente, só quer ferir, mas após lesar a vítima, decide matá-la e o faz, só responde por homicídio. Antefactum impunível, quando o fato anterior menos grave é fase necessária ou normal de realização do mais grave, ense. Possuir instrumentos empregados usualmente na prática do furto, que é uma contravenção, e praticar o furto, só responde pela subtração. E post factum impunível, quando o fato posterior menos grave é realizado contra o mesmo bem jurídico e do mesmo sujeito passivo, sem causar outra ofensa. Seria um exaurimento, ense. Furtare. Depois, destruir a res furtiva responde apenas pelo furto. 5. Alternatividade. Quando a lei penal prevê diversos fatos alternativamente, como formas de um mesmo crime, a norma penal é aplicável apenas uma vez, mesmo que o agente tenha praticado todas as condutas sucessivamente. São os casos de tipos de ação múltipla ou conteúdo variável, tais como os art. 122, CPO. Art. 12 da Lei N. 6.368, 76. Em verdade, não se trata de conflito aparente de normas, porque as condutas descritas encontram-se todas no mesmo preceito primário. V. Lei penal em relação às pessoas. 1. Imunidades diplomáticas. Como visto, o princípio da territorialidade não é absoluto, pois há casos de crimes cometidos em nosso território que não se sujeitam à aplicação da lei penal brasileira. São as prerrogativas dadas a pessoas que exercem determinadas funções, e essas imunidades decorrem tanto do direito internacional, imunidades diplomáticas, quanto do direito constitucional, imunidades parlamentares e do advogado. A imunidade diplomática é concedida ao agente diplomático que pratique crime em nosso território. Em verdade, ela não significa isenção de crime, pois o agente pode ser submetido a julgamento pelo Estado acreditante, mas exclusão da jurisdição brasileira. Funda-se nas práticas de respeito e cortesia, indispensáveis para a convivência harmoniosa entre os povos. São imunes o embaixador ou agente diplomático, os familiares e as pessoas que exercem função diplomática, mesmo que brasileiras, bem como os abrigados ou asilados no espaço físico da legação, seus documentos e correspondência. Não são os empregados particulares, mesmo que estrangeiros, e o pessoal não oficial da missão diplomática que não represente o país estrangeiro, como os cônsules. 2. Imunidades parlamentares existem para o bom exercício das funções públicas dos parlamentares e englobam 2 espécies de imunidades.
a material, substantiva ou absoluta, e a formal, processual ou relativa. A primeira é a inviolabilidade na manifestação de pensamento, que significa que os deputados federais e senadores são invioláveis por suas palavras, votos e opiniões, isto é, não cometem crimes de palavras. Art. 53, caput, cf. Muito se discute sobre a natureza jurídica da imunidade material. Para Pontes de Miranda e Nelson Hungria, é causa excludente de crime. Para Heleno Fragoso, é causa pessoal de exclusão de pena. Para Damásio de Jesus, é causa funcional de exclusão ou isenção de pena. Para Magalhães Noronha, é causa de irresponsabilidade. Inicia-se com a diplomação do parlamentar e perdura até o fim do mandato, sendo que, após este, não pode ser processado pelo suposto crime de opinião praticado durante o mandato, é irrenunciável e, segundo o STF, deve haver liame entre o pensamento manifestado e as funções do congressista. Também se estende aos vereadores dentro da circunscrição territorial do município e aos deputados estaduais, dentro dos seus respectivos estados, arts. 27, parágrafo 1 e 29, via ambos da CF. Já a imunidade processual significa que os parlamentares não podem ser processados por crimes comuns sem prévia licença da casa respectiva, nem podem ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável, quando, então, os autos deverão ser remetidos, dentro de 24 horas, para a respectiva casa, para que, pelo voto secreto da maioria absoluta de seus membros, delibere a respeito da prisão e da formação de culpa. Art. 53, parágrafo 1 e 3, cf. De salientar-se que o indeferimento do pedido de licença ou a sua não apreciação suspende o prazo prescricional. Tais prerrogativas se estendem também para os deputados estaduais no âmbito territorial de seus estados, mas não para os vereadores. Apenas a título de complementação, igualmente o exercício da advocacia, considerado pela CF como indispensável à administração da justiça, está resguardado pela inviolabilidade profissional, art. 133, CF, nos limites da lei, art. 142, e, CP. Relação de causalidade. 1. Conduta punível partindo do conceito analítico de crime, conduta típica, ilícita e culpável, primeiramente a necessidade de se estabelecer o que é conduta, pois sobre ela incidirá a apreciação normativa. Todo fato punível é, antes de tudo, uma conduta, uma realização da vontade humana no mundo exterior. Não há crime sem conduta, que serve como um suporte material sobre o qual se arrimam a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. O direito penal moderno é o direito penal da ação, e não o direito penal do autor. Teoria sobre a conduta. A teoria causal naturalista da ação, também chamada de mecanicista, a conduta é um movimento corporal causador de modificação no mundo exterior. A ação é a causa voluntária, ou não impeditiva, de um resultado no mundo exterior. Prescinde-se da finalidade pretendida, bastando que tenha sido voluntária para que seja considerada típica. O elemento subjetivo, dolo ou culpa, deve ser apreciado na culpabilidade, como elemento desta. B. Teoria finalista da ação. Segundo esta teoria, a ordem jurídica não tenciona proibir apenas processos causais, mas somente condutas orientadas finalisticamente. A conduta humana é uma atividade final, e não um comportamento meramente causal. Como a vontade está na ação e esta encontra-se no tipo, também o dolo e a culpa estão na tipicidade. Conduta é uma atividade livre e consciente dirigida à produção de um resultado. Foi a teoria adotada pelo CP a partir de 84. C. Teoria social da ação. A ação é a conduta socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade humana. Como o direito penal só se preocupa com as condutas socialmente danosas e como socialmente relevante é o comportamento que atinge a relação do indivíduo com seu meio, se não houver relevância social, não haverá relevância jurídico-penal.
A ação socialmente adequada, como a do médico que realiza uma incisão cirúrgica no paciente, está, ab initio, excluída do tipo porque se realiza dentro do espectro de normalidade da vida social. É uma ponte entre as duas outras teorias. O direito não cria condutas, mas as rege, ou seja, proíbe-as, obriga-as ou as permite, sob cominação de sanção. Desta forma, não podem ser puníveis as atuações finalistas regidas como permitidas pelo direito, mas apenas aquelas qualificadas como proibidas. Assim, haverá conduta punível quando o direito proibir a sua realização, preceito de proibição, e o sujeito, finalisticamente, a realizar a ação, ou quando o direito determinar a sua realização, preceito de comando, e o sujeito, finalisticamente, não a realizar. 2. Classificação das condutas puníveis. A. Quanto à atuação, conduta comissiva, conduta omissiva. B. Quanto à finalidade, conduta dolosa, conduta culposa. 3. Ausência de conduta. Existem casos em que, embora ocorra a intervenção no ambiente da qual advenham danos relevantes a bens jurídicos, faltará o suporte material do crime, inexistência de vontade ou da atuação. São as hipóteses de a. Coação física absoluta. B. Atos reflexos. C. Estados de inconsciência. 4. Resultado. Há duas concepções acerca do resultado. Uma concepção normativa, e uma concepção naturalística. Pela teoria naturalística, o resultado é a modificação no mundo externo causada por um comportamento humano. Seria o efeito material, situação real de dano ou de perigo, da conduta, descrito por um tipo legal de crime, relaciona-se com o mundo fenomênico. Pela concepção normativa, o resultado é analisado do ponto de vista jurídico, pela qual o resultado nada mais é do que a lesão ou perigo de lesão a um bem ou interesse protegido pelo direito. Nessa ordem de ideias, pode haver crime ser resultado naturalístico, ense, crimes de mera conduta, mas não há crime sem resultado jurídico, pois, em face do princípio da lesividade, não há crime sem lesão ou perigo de lesão a bem jurídico. Toda conduta pode implicar resultado, mas esse resultado pode não ser imprescindível para a configuração do crime. O tipo não descreve resultado algum ou, descrevendo, não exige que se produza. Classificação. A. Crimes materiais, descrição e exigência do resultado. B. Crimes formais, descrição sem exigência do resultado. C. Crimes de mera conduta, não há descrição de resultado. 5. Causalidade. Antes de saber se a conduta está proibida pela norma, importa investigar se ela foi causa material do resultado. Se não há nexo causal entre a conduta de alguém e o evento típico, o agente não responde pelo crime. A relação de causalidade material é o vínculo que se estabelece entre ação e resultado. Para que haja delito, não basta a ação. É preciso que ela tenha relevância causal para a produção do resultado, de que depende a existência de crime. A causalidade, portanto, tem função limitadora da imputação e a importância do seu estudo relaciona-se com os crimes materiais, pois, conforme diz o art. 13, primeiro parte, o resultado, de que depende a existência de crime, só é imputável a quem lhe deu causa. A relação de causalidade é o liame entre conduta e resultado naturalístico. O que é causa em direito penal? Teorias no estudo da causalidade. A. Teoria da totalidade das condições. B. Teoria da causalidade adequada. C. Teoria da predominância, binding. D. Teoria da relevância jurídica. E. Teoria da equivalência dos antecedentes causais, conditio sine qua non. Teoria adotada pelo Código Penal. Por essa teoria, causa é todo antecedente que tenha contribuído para que o resultado tivesse ocorrido como, quando e onde ocorreu. Tem origem no pensamento de Stuart Mill e foi introduzida no direito penal por Vonbury. Foi adotada pelo nosso CP, art. 13, duas à parte. Considera-se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Para saber se uma conduta é ou não causa do resultado, recorre-se ao processo de eliminação hipotética de Thiem. Causa é todo evento que, suprimido mentalmente, faria com que o resultado não tivesse ocorrido da forma em que ocorreu.
Objeta-se que a teoria adotada teria o inconveniente de permitir a regressão ad infinitum na busca pela causa, assim, para não punir a mãe do criminoso, se ela não tivesse o filho, ele não cometeria o crime. Se o industrial não fabricasse a arma, o crime não teria ocorrido. Mas a causalidade tem limites, que se encontram na própria ação, pois, não havendo dolo ou culpa, não há ação punível, de modo que, se não há ação punível, não se pode falar em causalidade. 5.1. Superveniência causal. A teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non, foi a regra adotada pelo Código Penal. No entanto, a regra tem uma exceção, no art. 13, parágrafo 1º, do Código Penal, que trata da superveniência causal. Para saber do que trata o art. 13, é preciso estudar as hipóteses em que outras circunstâncias, além da conduta do agente ou até mesmo independente da conduta do agente, venham a ter relevância causal para a ocorrência do evento. São as chamadas concausas, que podem ser a. Absolutamente independentes, que produz o resultado de forma independente da conduta do agente. Preexistentes, ingestão de veneno anterior ao tiro. Concomitantes, infarto no momento do tiro, estando o atirador de tocaia. Supervenientes, desabamento fatal após a colocação do veneno no copo da vítima. Nessas hipóteses, o resultado não é atribuído ao agente, pois as circunstâncias absolutamente independentes produziriam o resultado, houvesse ou não conduta por parte do agente. Então, utilizando a eliminação hipotética, a conduta do agente não seria a causa, e, por isso, não responderia a ele pelo resultado. Aplica-se a regra do art. 13, caput. B. Relativamente independentes, a conduta do agente tem relevância causal, combinada com uma outra concausa, que pode ser preexistente, hemofílico e baleado e morre de hemorragia. Concomitante, a vítima sofre de um infarto no instante em que é alvejada, provando-se que a lesão contribuiu para o colapso cardíaco. Superveniente, a vítima baleada é levada numa ambulância, ainda com vida, e o veículo capota, vindo a mesma a morrer no acidente. A regra, na hipótese de concausa preexistente ou concomitante, relativamente independente, é que o agente responde pelo resultado, pois ele contribuiu para que o resultado tivesse ocorrido como, quando e onde ocorreu. Aplica-se o art. 13, caput, do CP na hipótese de concausa superveniente relativamente independente, deve-se aplicar a regra do art. 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, portanto, imputam-se a quem os praticou. Nesse caso, pode-se ver que existem dois tipos de superveniência causal. A que por si só produziu o resultado, que exclui a imputação. A que por si só não produziu o resultado, que não exclui a imputação. A causa que por si só produziu o resultado é aquela que está em outra linha de desdobramento físico da conduta do agente, isto é, a que cria outra linha causal. Ense, a vítima é ferida e levada ao hospital, onde vem a morrer em face de um desabamento. O agente não responde pelo resultado. A causa que por si só não produziu o resultado é aquela que está na mesma linha causal da conduta do agente. A pessoa é ferida e morre em consequência da infecção do ferimento no hospital. O agente responde pelo resultado. 5.2. Causalidade na omissão. Ação em sentido amplo, no direito penal, engloba a ação em sentido estrito, fazer o que o ordenamento proíbe, e a omissão, não fazer o que a lei obriga. Tipos comissivos e omissivos respectivamente. Do ponto de vista fenomênico, a omissão é um nada. Do nada, nada surge. Todavia, a omissão penalmente relevante para o direito penal é o não cumprimento de um dever jurídico de agir em circunstâncias tais que o omitente tinha a possibilidade física ou material de realizar a conduta devida. Na omissão não há propriamente uma relação de causalidade, mas de não impedimento, porque a causalidade na omissão não é física, mas normativa. Deve, pois, preencher os seguintes pressupostos. A. Dever jurídico que impõe uma obrigação de agir ou de evitar um resultado proibido. B. Possibilidade física ou material de agir. C. Evitabilidade do resultado.
O dever jurídico pode ser imposto pelo preceito do próprio tipo, preceito de comando. Tipo omissivo, realizado por qualquer pessoa que se encontre naquelas condições descritas no tipo, omissão própria. O dever jurídico também pode ser imposto a pessoas que, por sua especial posição perante o bem jurídico, recebem ou assumem a obrigação de assegurar a sua conservação. O tipo é comissivo, porém, excepcionalmente, o resultado que ele proíbe, preceito proibitivo, é realizado por meio de uma omissão, tipo omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Não é genérico, não pode ser praticado por qualquer pessoa, mas apenas por aquelas às quais o ordenamento impõe o dever de impedir a produção do resultado. Art. 13, parágrafo 2 o CP, a posição de garantidor pode advir de a. Dever legal de cuidado, proteção ou vigilância. Ense. Mãe que deixa de amamentar o filho. B. Assunção, de outra forma, da responsabilidade de impedir o resultado. Ense. Professor de natação que deixa o aluno afogar-se. C. Criação de risco da ocorrência do resultado com o seu comportamento anterior. Quem causa um incêndio e podendo, se nega a prestar socorro, nos exemplos citados, o agente não responde por omissão de socorro, crime omissivo próprio, mas por homicídio, na forma comissiva por omissão, porque existe o dever específico, oriundo da lei, do contrato ou de fato causado pelo agente, de evitar o resultado. Quanto à possibilidade física de evitar o resultado, decorre da lógica, visto que não se pode garantir a conservação de um bem jurídico além do que a realidade permite. Por fim, no que se refere à evitabilidade do resultado, deve-se investigar se a realização da conduta devida impediria ou não o resultado. Se impedisse, a omissão seria a causa desse resultado. Se, a despeito do atuar do agente, o resultado ainda assim teria ocorrido, concluir-se-ia que a omissão não provocou o resultado, e este não poderia ser atribuído ao omitente. Iter criminis 1. Etapas. O caminho do crime passa por 4 fases: cogitação, cogitatio, atos preparatórios, conatus remotus, atos executórios, conatus proximus, e consumação, meta optata. Para alguns, o exaurimento seria a última etapa. E a cogitação corresponde à fase puramente mental. É impunível, uma vez que não há ofensividade alguma a qualquer bem jurídico. O pensamento não delinque. A despeito do entendimento isolado de Mirabete, para quem existem exceções, a cogitação é sempre impunível, pois a cogitação exteriorizada deixa de ser cogitação para se tornar ação, incompatível com a fase puramente mental. E os atos preparatórios já são atos externos, em regra, também são impuníveis, porque não são típicos, nem mesmo antijurídicos, por si só. Os atos preparatórios só são puníveis em 2 hipóteses: a. Quando elevados, pela lei, à categoria de crime autônomo, petrechos para falsificação de moeda, art. 291, atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento, art. 238, etc. B. Quando, no concurso de agentes, o ato preparatório contribuir para a execução ou consumação do crime por outrem, art. 29, caput, e 31 do CP. Mas neste caso os atos preparatórios não são puníveis per se, mas sim são acessórios à conduta principal, tentada ou consumada, de outrem. Your Lori said she was a